E nós não conseguimos avançar se nós não conhecemos ou não sabemos qual é a nossa identidade. We cannot go forward if we don't know what our identity is. No processo que nós vivemos nas nossas vidas, aquilo que Deus mais trabalha em nós, um processo fundamental, é nos dizer e fundamentar realmente quem nós somos. The fundamental process that we have in our lives is to find out who we are. Isso é fundamentado no Evangelho do Reino, é fundamentado na palavra. It is fundamented in the kingdom and in the word. Ao longo dos anos, ao longo de todos os séculos da existência da humanidade, a área que o homem mais foi roubado, quando eu digo homem, eu estou falando da humanidade. Throughout the years, man was there's areas in their life that was stolen, Foi na sua identidade. and it is in the identity. Durante todo o decorrer dos séculos, nós aprendemos sobre batalha espiritual, sobre os ministérios, sobre cura, sobre libertação. Throughout the years, we learned about deliverance and the freedom. Mas nós estamos no meio de tudo isso, passando por um processo de restauração da nossa identidade. But we are going through this as a process for our identity. Se nós não temos certeza ou consciência da nossa identidade, If you're not sure or if you don't know about our identity, nós temos uma grande dificuldade de andar em unidade. we have a great difficulty to walk in unity. Se nós não conhecemos quem nós somos em Deus, If we don't know who we are in God, nós sempre nos relacionamos com as pessoas sem saber quem nós realmente somos. we'll always relate to the people without knowing who we are. Jesus, quando ele nasceu, Jesus, when he was born, ele nasceu numa família em que ele não era filho do pai daquela família, não era filho de José. he was born in a family which he wasn't the son of Joseph. Ele era uma situação meio complicada de se explicar o nascimento de Jesus. It is actually a complicated situation to explain his birth. Mas José tinha entendimento que estava no meio de um processo e sabia que aquilo era um projeto de Deus. But he knew that he was in a process and this was a project from God. Jesus, quando ele nasceu de uma mãe solteira. When Jesus was born from a single mom. Mas a Bíblia deixa claramente que aquela mulher nunca tinha tido nenhum contato sexual com nenhum homem. The Bible says that she never had a contact with a man. E quando ela ficou grávida de Jesus, And when she became pregnant of Jesus, Deus veio e conversou com aquele homem chamado José. God came and spoke with a man called Joseph. Porque José era um homem que tinha uma identidade e sabia quem ele era. Because Joseph was a man who had an identity and he knew who he was. A religião coloca muito enfoque em Maria, naquilo que Maria fez. Religion focused a lot on what Mary did. Mas José era um homem de Deus e ele teve entendimento daquele processo que ele estava sendo inserido era da parte de Deus. But Joseph, he was a man of God and he knew the process that he was being searched in. José sabia que ele era descendente de Davi, que ele participava da geração de Davi e que havia uma palavra a respeito da descendência de Davi. Joseph knew that he was a descendant of David and he knew there was a word spoken over the descendants of David. Havia uma palavra profética que o cetro jamais se arredaria da casa de Davi, que o governo viria pela casa de Davi. There was a prophecy that the governors will come from the house of David. Mas Jesus nasceu como um filho fora do casamento. But Jesus was born as a son outside marriage. E ele não tinha uma identidade paternal. He didn't have a fatherly identity. O que aconteceu com José? Ele tomou a posição daquilo que Deus o chamou para ser. So what happened with Joseph? He took the position of what God has called him to do. Ele chegou a José e disse assim: José, este é o meu projeto. He said, Joseph, this is my project. Esse é o melhor que eu tenho, é o meu filho, José. This is the best that I have. This is my son, Joseph. É a solução que eu tenho para a humanidade. This is the solution that I have for humanity. Você decide, topa participar desse projeto? Would you accept to be part of this project?
Porque eu estou entregando o melhor que eu tenho nas suas mãos, José. Because I'm giving him the best that I have in your hands, Joseph. Quando José decidiu e aceitou aquilo porque ele era um homem de Deus, When he decided and he accepted that because he was a man of God, José conversava com Deus, Deus falava com José através de sonhos. Joseph was speaking with God and God was speaking with Joseph through dreams. E quando Deus fala com José que aquilo era um projeto dele, ele toma para si aquele projeto. And when God speaks with Joseph and tells him that it is a project from him, Joseph takes that plan on him. Algumas palavras proféticas, algumas profecias só se cumpriram na vida de Jesus porque José o adotou. Some of the prophetic words that were released, they were only fulfilled in Jesus' life because Joseph has adopted him. Quando José decidiu assumir a adoção de Jesus, a primeira coisa que ele deu para ele foi um nome. When Joseph decided to adopt him, the first thing that he did, he was to give him a name. Ele se tornou Yehoshua ben Yosef. He became Yeshua Yehoshua ben Yosef. ben Yosef. Jesus, filho de José. Jesus, son of Joseph. Quando ele recebeu esse nome, junto com isso veio todo um povo. Jesus da tribo de Judá. When he received his name, he came along with the Jesus from the tribe of Judah. Automaticamente ele recebeu uma família, um povo, ele recebeu uma identidade. Automatically he received a family, people, and an identity. Quando lá em Apocalipse que o ancião olha e diz para ele, esse é o leão da tribo de Judá. In Revelation, when the elder looked at him and said, "This is the lion from the tribe of Judah," Ele está falando isso porque José o adotou. he's saying this because Joseph has adopted him. Quando ele é falado que ele é a raiz de Davi, foi porque José o adotou. When they talk about that he is the root of David, it's because Joseph adopted him. José deu tudo que Jesus precisava para ser o cumpridor da profecia que ele viria da tribo de Judá. Joseph gave him everything that he needs to be the fulfiller of the tribe of Judah. Quando José está sendo perseguido para ser morto, um anjo fala para Jesus, está sendo perseguido para ser morto assim que ele nasceu. When Jesus is being persecuted to be killed just since he was born, O anjo vai e fala com José, fala, Herodes quer matar a criança, fuja para o Egito. an angel comes and speaks with Joseph. He says, Herod wants to kill Jesus, so flee to Egypt. Passados-se alguns anos, ele estava lá no Egito com Jesus, novamente o anjo vem e fala com ele. A few years later, when he was away in Egypt, another angel comes and speaks with him again. Diz para ele, você pode voltar. He says, you can come back now. E ele pergunta para o anjo, e Herodes? Ele fala, Herodes morreu. What about Herod? They say, Herod is dead. E ele pergunta, quem reina no lugar de Herodes? So he asks, who's the king? E ele responde, Aquelau. And he say, Archelaus. E ele pergunta, como que é Arquelau? And he asks, how is he? Ele diz assim, Herodes era horrível, Arquelau é terrível. Herod who was terrible, he was bad, but Archelaus is terrible. José conhecia quem era Deus. Joseph knew who God was. E para se cumprir mais uma palavra profética sobre Jesus, quando ele volta do Egito, And in order to be fulfilled another prophetic word, when they come back from Egypt, eles vão morar em Nazaré, para se confirmar que Jesus seria o Nazareno. they come to live in Nazareth. So to confirm that Jesus was the Nazareth, from Nazareth. José deu a identidade para Jesus. Joseph gave his identity to Jesus. Não que ele precisasse de algo dado pelo homem, mas Deus queria trazer e traçar uma genealogia, confirmando o nascimento de Jesus dentro de uma linhagem profética. Not that he needed anything from man, but God wants him to have a genealogy from a prophetic lineage. O que Deus estava fazendo era traçar e dizer: esta é a identidade do meu filho. What Joseph was doing, this is the identity of my son. Ele é meu filho, ele é filho de Deus.
He's my son, he's the son of God, mas ele é filho do homem também. but he's also son of man. Ele entrou pela porta legal nessa terra, He came to the right door in this earth. e todas as palavras que eu liberei sobre ele vão se cumprir. And all the words that I release over him will be fulfilled. Algo que nós precisamos entender, que Deus está muito preocupado é com a nossa identidade. What we need to understand is God is worried about our identity. A área que o homem mais é roubado, a humanidade é roubada, é na sua identidade. The area that is most taken is in their identity. O ministério profético, ele tem essa pegada de restauração de identidade. The prophetic ministry Ministry. is about the identity. Quem é você? Who are you? Você precisa entender a sua identidade de filho do Deus vivo. You need to understand your identity as the son of a living God. O diabo sempre quer colocar em nós uma dúvida contra a nossa filiação. The devil is always trying to put doubts about who we are sons of. Romanos 8, capítulo 8, versículo 15 e 16 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseados nos qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romans 8:15 says, For the spirit that God has given you does not make you a slave and calls you to be afraid. Instead, the Spirit makes you God's children, and by the Spirit power we cry out to God, Father, my Father. God's Spirit joins himself to our spirit to declare that we are God's children. O diabo sempre quer trazer dúvidas sobre a nossa filiação. The devil is always trying to bring doubts about who we're sons of. Quando Jesus foi batizado e foi para o deserto para ser tentado, When Jesus was brought to the desert to be tempted, o diabo veio falar com ele e automaticamente ele colocou dúvida se ele era o filho de Deus. the devil came to speak with him and he put the doubt of if he was truly the son of God. O diabo perguntou para ele: se és o filho de Deus? The devil said, if you are the son of God. O diabo sempre trabalha para colocar dúvida na nossa identidade, na nossa filiação em Deus. The devil is always trying to put doubts in who we're sons of. A palavra de Deus fala em Gálatas 4, versos 4 a 7, dizendo o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Gálatas. Galatians 4 verse 47. Galatians 4 from verse 4 to 7 says, but when the right time finally comes, God sent his own son. He came as the son of a human mother and lived under the Jewish law to redeem those who were under the law, so that we might become God's children. So then we are no longer slaves but children. And since you are his child, God will give you all he has for his children. A história de Jesus fala da nossa adoção, como ele nos adotou. The story of Jesus talks about how he adopted us. Quando nós lemos a história do filho pródigo, When we read the story of the lost son, sem a sua identidade restaurada, ele está afastado de todos os direitos da casa do pai. without his restored identity, he's away from all the rights that he had in his father's house. Quando ele volta para a casa do pai e a sua identidade é restaurada, ele volta a ter todos os direitos que ele tinha na casa do seu pai. When he comes back and his identity is restored, he has again all the rights that he had before. Identidade restaurada é saber quem você é em Deus, qual o seu lugar no corpo. Restored identity is to know what part you are in the body and in God.
Quem não conhece a sua identidade, ele sempre vai copiar alguém. Ele vai copiar para cantar, para ministrar, para pregar, para fazer as coisas na igreja, porque ele ainda não tem uma identidade. Who don't know their identity, they always looking to copy other people because they don't have a own identity. Esse comportamento é normal até certo ponto. This behavior is normal to a certain point. Quando nós somos crianças, somos imaturos ou não temos muita experiência em Deus, isso é normal. When we are children, we don't have much maturity. This is normal. Quando nós crescemos e começamos a desenvolver a nossa identidade em Deus, But as we grow old and we start to develop our identity in God, nós temos um comportamento pessoal, um estilo próprio. we have our own style, our own way. Quando nós não temos conhecimento da nossa identidade, nós somos levados também a todos os tipos de obras da carne. When we don't know our identity, we start to do the works of the flesh. Nós competimos, brigamos, temos ciúmes, We fight, we are jealous, we are trying to compete. geramos divisões, facções no meio da igreja. We generate divisions and rebellion in the church. Quando nós compreendemos isso, nós vamos entender o propósito de Deus mais efetivo nas nossas vidas. When we understand that, we start to understand the purpose of God in our lives. Como nós vemos isso? Como nós estamos fazendo isso? How are we doing this? Qual ótica nós estamos usando? A natural ou a espiritual? Quem nós somos em Deus? What the point of view that we're looking for, natural or spiritual, who we are in God. Se nós somos naturais, nós vamos usar armas carnais. If we're natural, we'll be using natural weapons. Mas se nós somos espirituais, nós vamos entender e compreender a nossa identidade. But if we're spirituals, we will understand our identity. E nós seremos guiados pelo Espírito de Deus. And we'll be guided by the Spirit of God. Qual que é a nossa perspectiva? Olhar somente para o alto, buscar a identidade dos céus. What is our perspective is to look above and search for the spiritual guidance. O reino que nós pertencemos não é deste mundo. The kingdom that we are from is not from this earth. Esse mundo não define a nossa identidade, não define quem nós somos. This world doesn't define our identity, it doesn't define who we are. Mas a vida de Deus que está dentro de nós define a nossa identidade como cidadão dos céus. The life of God that is inside of us define us as heaven citizens. Se nós temos essa identidade, nós temos que manifestá-la aqui na terra. If we have this identity, we have to manifest here on earth. Manifestar a identidade de filhos de Deus. To manifest the identity of sons of God. Nós estamos juntamente com Cristo assentados nos lugares celestiais. We are also seated with Christ in the heavenly places. Você entende por que você precisa ter a sua identidade restaurada? Do you understand why you have to have your identity restored? Porque sem restauração da identidade, você não sabe quem você é e você não tem autoridade. Because without having your identity restored, you don't know who you are. Normalmente isso é fácil de explicar para os irmãos que vivem aqui e que não possuem papéis. Estão entendendo, irmãos? Normally it's easier to explain to people who live here and they don't have a visa. Você não tem uma identidade aqui nessa nação. You don't have a identity here in this nation. Mas nós precisamos ter uma identidade para saber quem nós somos. But we need to have an identity in order to know who we are. Para abrir o espaço da nossa habitação. Mas não estou falando simplesmente natural, mas espiritualmente. To open the space for our dwelling, not only natural but also spiritual. Os profetas, eles veem além do natural, eles veem sempre um fundamento e uma direção espiritual. The prophets, they see beyond the natural, they see from the spirit. A igreja precisa entender a sua identidade. The church needs to understand your identity. Aonde ela está colocada, ela precisa fazer diferença no meio da sociedade. Where it is placed, it has to make a difference in society. Nós precisamos mudar a nossa mente, We need to change our mind, a nossa conduta. our conduct. Nós precisamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de We Deus. need to experience the good and pleasing and perfect will of God. Romanos 12, verso 2 fala para que nós vamos experimentar a vontade de Deus. Romans 12:2 say that we will experience the will of God. Qual é o seu lugar no corpo? Which is your place? Qual que é a identidade que você tem? É What de is- filho de Deus? What is your identity? Is it son of God? Você entendeu que em Cristo você recebeu uma nova identidade? Have
Have you understood that in Christ you have received a new identity? A palavra de Deus fala em Efésios que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. In Ephesians talks that we are sitting with Christ in the heavenly places. Nós cantamos aquela música no encerramento da primeira palavra que eu ministrei. We sang the song after we were finishing the first preaching. Improvável, Unlikely, mas fui escolhido, eu fui chamado. but I was called. Eu era a minha pessoa mais difícil de ser chamado para alguma coisa. I was the most hard person to be called. Era improvável. It was unlikely. Para que você foi chamado? Qual a sua missão aqui na terra? Qual o seu lugar dentro da igreja? What are you called for? What's your mission? What's your role in the church? Nós precisamos entender que nós temos um nome e esse nome é o nosso chamado. We tend to think that our name is our calling, Ser luz para os povos. to be light for the people. Nós temos algumas bandeiras aqui, 8 bandeiras. We have 8 flags in here. Nós somos chamados para ser luz para estas nações. We're called to be light for those nations. Nós somos chamados para ser luz para a Irlanda. We are called to be light for Ireland. Nós precisamos entender que temos um caminho para trabalhar para o reino de Deus. We need to understand that there's a way to work with God. Nós às vezes pensamos que precisamos ser pastor, evangelista, mestre, para estar trabalhando no reino de Deus. Sometimes we think that we need to be pastor or teachers in order to be working for God. Mas quando nós entendemos a nossa identidade, But when we understand our identity, nós não precisamos de um título ou de uma função. we don't need a title or a role. Nós sabemos que nós somos filhos. We know that we are children. E como filhos, na nossa identidade diz que eu falo de um reino que eu pertenço a ele. And as children, we speak from the kingdom that we are from. Você precisa entender que aonde você vai trabalhar, mas visando a implementação do reino de Deus. You need to understand where you're going to work, but using the vision from God. Talvez você está sem papéis de identidade, mas a sua identidade é de filho de Deus. Maybe you don't have a citizenship here, but your identity is from God. Precisamos entender que Deus nos chamou para exercer autoridade, para governar, para comandar nos céus e na terra. We need to understand that we have to practice our role, which is to govern on earth and heaven. Quando Deus criou o homem, lá no livro de Gênesis, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. When God created man in the Garden of Eden, He made us His image and likeness. Ele deu autoridade para o homem. He gave authority to man. Ele deu uma identidade para Adão. He gave Adam a identity. E o que Deus tem trabalhado em toda a história bíblica é para restaurar a identidade do homem. And what He's working throughout history is to restore man's identity. O diabo sempre lidou e está trabalhando com todos os homens, até mesmo com Jesus, The devil tried to against everyone and even against Jesus para colocar em dúvida a identidade. to put doubts upon the identity. Qual que é o seu destino espiritual? What's your spiritual destiny? Para que Deus te chamou? What is God calling you for? Atos 1:8 diz assim: Acts 8, mas recebereis poder and you shall receive power ao descer sobre vós o Espírito Santo, when the Holy Spirit will come down upon you, e sereis minhas testemunhas, and you will be my witnesses tanto em Jerusalém, in Jerusalem, como Samaria, to Samaria, Judeia Judea, e até os confins da to terra. the end of earth. Aonde você está? Where are you? Qual a cidade que você está? Which city are you in? Qual o condado que você está? Which county are you? Qual o país que você está? Which country are you in? Deus te deu autoridade nesta nação, aonde você está. God has given you authority over this nation where you are. E acima de qualquer coisa, você tem uma identidade de filho do Deus vivo. And above all, you have the identity of the Son of the living God. E o desejo de Deus é te levar até aos confins da terra. And the desire of God is to take you to the end of earth. Talvez o processo de Deus na sua vida não é o processo que você queria, Maybe the process of God in your life is not the process that you wanted, mas é o processo que Deus está usando but it's the process that God is using para fortalecer e te dar uma identidade. to strengthen and give you an identity. Nós precisamos entender que nós precisamos caminhar debaixo da direção de Deus. We need to understand that we have to walk under the direction of God. O Senhor te quer em um lugar. The Lord wants you in a place.
E por quanto tempo Ele te quer? And how long does He want you there? Qual estratégia Ele vai te dar e vai te usar nesse lugar? What's the strategy that He's gonna give you and use in that place? Qual o propósito de Deus? What's the purpose of God? Tem a ver com a sua identidade, It has to do with your identity que Ele está formando em você, that He is forming in que Ele you, está te dando, that He is giving you, e com o propósito dEle. and with the purpose, His purpose. Nada que Deus te dá é para você usar fora do propósito de Deus. Nothing that God gives you is to be used outside His purpose. O que você está fazendo para desenvolver a sua missão nessa terra? What are you doing to develop your mission here on earth? Destino fala do caminho, fala da rota por onde você vai. Destiny talks about the route, the way you're going, Fala da meta, fala do alvo, o caminho por onde Deus está te conduzindo. the target, the goal that God is conducting you. Eu ouvi um exemplo esses dias sobre direção de Deus. I heard an example about God's conduct. Deixa eu te fazer uma pergunta. Let me ask you a question. Quem está na direção da sua vida? Who is in the direction of your life? Me responde. Answer me. Quem? Who? É Jesus. Is it Jesus? Você está certo disso? Are you sure? Deus está no controle da sua vida? Is God in control of your life? Você tem certeza? Are you sure about that? Se Deus está no controle da sua vida, então por que você peca? If God is in control of your life, why are you sinning then? Se você não está no controle da sua vida, If you're not in control of your life, você está descontrolado. you are without control. Deus não pula na sua frente para te controlar. God doesn't jump in front of you in order to control you. Ele não te controla com cordas. He doesn't control you with strings. Deixa eu te dar um exemplo. Let me give you an example. Você senta no carro para dirigir. You're sitting down in your car to drive. Você coloca no GPS a rota e o caminho. You put on the GPS, the route, the way, Concorda? right? Você pega o volante para dirigir. You put your hands on the wheel in order to drive. Mas é você que decide se você vai seguir o GPS ou não. But you are the one who will decide if you're going to follow the GPS or not. Quando o GPS te dirige para um caminho e você erra aquele caminho, If the navigation system takes you to that Ele way diz- and you miss that way, ele diz assim para você, corrigindo a rota, corrigindo a rota. Não é assim? the GPS will say recalculating the route. É ou não é? Right. Agora, você está na direção, But you are in the direction. ok? O Ok. volante é o seu livre-arbítrio. The wheel is on your free will. O GPS é o Espírito Santo de Deus. The GPS is the Holy Spirit of God. Ele te dá a direção, ele mostra o caminho. He gives you the direction, the Mas way. é você quem decide aonde você entra. But you are the one that will decide where you go in. Se você não está no controle da sua vida, If you're not in control of your life, eu não quero te assustar. I don't want to scare you. Você está descontrolado. You have no control. Você precisa saber da sua identidade You need to know about your identity e o que Deus está fazendo na sua vida and what God is doing in your e life, decidir entrar pelo caminho que o Espírito está te dando. and decide to go into the way that the Holy Spirit is giving you. Só assim você vai caminhar sem se desviar. This is the only way that you walk without deviate. A maioria das pessoas não tem uma rota, um caminho definido. Many people, they don't have a route set, Ou não sabe o seu destino, não sabe onde vai chegar. or they don't know the destiny, they don't know where they're going. Tem uma música de esqueci o nome do cara agora, um brasileiro lá, possesso, que ele canta, deixa a vida me levar, né? There's a song in Brazil that says, "Let life take me." É o Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, oi, leva. Sabe, a gente vive por aí, deixa a vida me levar. We live as let life take me. Qual é o objetivo da sua vida? What is the goal of your life? Você está disposto a entrar por um caminho de um destino profético na sua vida? Are you willing to enter in the prophetic way in your life? A sua identidade precisa ser fortalecida em Deus. Your identity needs to be strengthened in God. Você tem que entender na terra e no céu quem você é. You need to understand on earth and heaven who you are. Talvez as coisas na sua frente só estão dizendo isso não é para você, você não vai conseguir. Maybe things in front of you is saying that you're not gonna get it, you're not gonna conquer it. Mesmo que tudo diga o contrário, meu irmão, o que Deus quer te dar é uma certeza de um destino profético. But maybe if everything is showing the opposite, God wants to give you a prophetic way. Deus tem um destino e um caminho para você. God has a destiny and the way for you.
Deus tem um caminho e vai te dar uma identidade forte e estabelecida para você andar por esse caminho. God has a way and He will give you a strong identity in order to walk in that way. Talvez existem muitas coisas no seu coração Maybe there's a lot of things in your heart que colocam em dúvida a sua identidade. that put in doubt your identity E quem não sabe o seu destino and make you not know in your destiny. perde muito tempo. You lose a lot of time, Muitas das vezes perde a direção, lose direction, perde o controle e as coisas poderiam ser mais rápidas. lose control. Things could be faster. Nós não podemos ficar perdidos no meio do caminho. We cannot get lost in the midst of the way. Nós não podemos ficar perdidos no meio das dificuldades. We cannot get lost in difficulties. Presta atenção em mim. Pay attention. A nossa geração não ficará perdida. Our generation will not be lost. Você não vai ficar rodando por aí sem direção, andando em círculos. You will not be searching for a way, walking in circles. O nosso destino é ser aprovado por Deus e não reprovados. Our destiny is to be approved by God and not fail. Nós somos um povo que conhecemos a nossa origem e nós nascemos de acordo com a vontade de Deus. A direção de Deus para as nossas vidas vem do alto, vem de Deus. We are the people that we know our origin and we know that we are approved by God. E o nosso destino é celestial, é os céus, irmãos. And our destiny is heaven. Nós estamos falando sobre entender quem você é. We are talking about understanding who you are. Nós vamos perder o medo, irmãos. O medo. We're going to lose the fear. Precisamos deixar ir embora o medo. We have let go of fear. Quando Deus está conosco, irmãos, todas as portas se abrem. Aonde não existe caminho, Deus cria caminhos. When God is with us, doors are open. Where there's no way, God make a way. Deus é especialista em criar caminhos aonde eles não existem. God is a specialist in make ways where there's no way. Deus te trouxe aqui, tem trabalhado na sua vida para traçar para você um novo destino, porque você é filho de Deus. God has brought you here and He's working in your life because you are children of God. Você precisa entender e parar de pensar que não é nada. You need to understand and stop thinking that this is nothing. Às vezes a gente não tem uma identidade, a gente pensa que Deus nos largou, nos abandonou. Sometimes we don't have an identity and we think that God abandoned us. O que nós mais ouvimos do diabo é: se você é filho. What we hear the most from the devil is, if you are the son. Por que que isso está acontecendo com você? Why is it happening with you? Por que que isso está acontecendo com a sua família? Você é filho de Deus. Why is it happening with your family if you're the son of God? Quais são as vozes que você está ouvindo? What are the voices that you're hearing? Quais são as vozes que o diabo tem usado para roubar a sua identidade? What are the voices that the devil is using in order to steal your identity? Nós precisamos entender que o que ele mais quer fazer você é duvidar que você é filho de Deus. We need to understand that what he's trying to do is make you doubt that you are son of God. Jesus, ele sabia que ele era o filho de Deus, mas ele sabia que José tinha dado para ele uma identidade. Jesus knew that he was son of God, but he also knew that Joseph has given him an identity. Ele tinha uma marca no coração dele e ele sabia que através do pai dele, José, He had a mark in his heart and he knew that through his father Joseph, tudo que foi prometido a Davi, a todos os homens e mulheres que estavam na genealogia de Jesus, everything that was promised to David and all his genealogy foi cumprido na vida de Jesus. was fulfilled in Jesus' life. Nós vamos entender o nosso destino final, destino profético. We understand our final destination, the prophetic destination. Nós temos medo de saber e nos mover e nos colocar diante daquilo que Deus tem para nós. We are afraid to move and get in front of what God has for us. Nesse tempo, na nossa geração, não há espaço para super-homens ou super-mulheres. In our generation, there's no space for supermen or superwomen. Mas o que Deus está levantando são pessoas que sabem quem são em Deus. God is raising people that know who they are in God. Você sabe quem você é em Deus? Do you know who you are in God? Quando você ora, quando você fala, você sabe por que você está falando e como está falando? When you pray, when you speak, you know how you're speaking, how you're saying it. Quem você é? Você tem consciência disso? Have you conscious of who you are? As pessoas que atuam sozinhos são estrelas. People who work on their own, they are stars. Eles querem ser reconhecidos como estrelas. They want to be recognized as superstars. Nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. We need to learn how to work in a team. E só trabalha em equipe quem sabe quem é em Deus.
people that work in the team, there is only people who know who they are in God. Ele não atropela uns aos outros. They don't push each other. Ele conhece os caminhos por onde tem que ir. They know their way that they need to go. Ele reconhece que precisa de alguém na cozinha para fazer comida, como a Carla estava fazendo a comida hoje. They recognize that they need somebody in the kitchen to make the food as Carla was there today. Como alguém que precisa tocar o teclado, tocar a bateria. Eu não consigo fazer tudo. As someone who needs to play the piano or the drums, I can't do everything. Quem tem uma identidade, ele sabe como trabalhar em equipe, porque ele respeita a identidade do outro. Who have an identity knows how to work in a team because they respect somebody else's identity. Sabe que ele precisa de ajuda. They know that they need help. Se você fica parado pensando que você tem toda a revelação e todo o conhecimento, If you're still knowing that, thinking that you know all the revelation and all the knowledge, você nunca vai aprender algo novo. you'll never learn something new. A coisa mais difícil é abrir o coração para aprender com qualquer um. The hardest thing to do is to open your heart to learn with anyone. Nós precisamos entender a nossa identidade. We need to understand our identity. Mas cada um tem uma coisa e eu preciso de alguém. Everyone has their own ways and I need somebody else. E eu preciso de ajuda. And I need help. Eu preciso de alguém para andar comigo. I need someone to walk with me. Mas eu tenho a identidade, o meu irmão Abraão também tem a identidade dele. But I have an identity and also Abraham has his. E a nossa identidade é de filhos de Deus. And our identity is as children of God. Ele edifica o que Deus chamou para que ele edifique. He edifies or he builds what God has called him to do. E eu edifico o que Deus me chamou para And edificar. I edify what God has called me to edify. Ninguém é igual. Nobody's the Mas same. precisamos uns do outro. But we need each other. Nós precisamos daquilo que ele tem We e need, daquilo que eu tenho. we need what each other have. A igreja na Irlanda precisa ter uma identidade restaurada. The church in Ireland needs to have their identity restored. A igreja Luz para os Povos na Irlanda precisa ter uma cara só. Light for the people in Ireland, they have to have the same face. Nós precisamos entender o nosso chamado. We need to understand our calling. Nós precisamos entender o nosso destino profético. We need to understand our prophetic destiny. Se nós estamos debaixo desse manto do Ministério Luz para os Povos, If we are under this coverage of the Light for the People ministry, nós não podemos perder a identidade de filhos deste ministério, we cannot lose the identity of sons of this ministry. porque a unção que desce pelo líder, que é o apóstolo, Because the anointing that comes from the leader, the apostle, tem que alcançar todos os outros líderes. it needs to reach all the other leaders. O apóstolo tem uma característica ministerial. Apostle, he has a ministerial characteristic, Eu tenho outra característica. and I have a different one. O Ronaldo tem outra característica. Ronaldo has a different one. Pastor Ivanildo tem uma. Pastor Pedro, Pastor João tem uma característica diferente. Pastor Iva, Pedro, and John, they have a different characteristic. Tiago tem outra diferente. Tiago has a different one. O que nós precisamos entender But we need to understand que o manto profético do nosso chamado is the prophetic coverage of our calling é uma estratégia que Deus deu is a strategy that God gave us de acordo com a nossa identidade. according to our identity. Se eu sou luz para os povos, If we are light for the people, eu sou filho de Deus I'm son of God para pisar as nações da terra. to walk on the nations on E earth, eu tenho um chamado missionário. and I have a missionary call. Essa é minha identidade profética. This is my prophetic identity, Independente do meu ministério, independent of my do ministry, dom ministerial que eu tenha, the ministerial gift that I have. eu tenho a identidade profética. I have a prophetic identity. Nós temos uma direção. We have a direction. Nós não podemos perder essa direção. We cannot lose this direction. Os homens desta geração, The men of this os generation, líderes desta the geração, leaders of this generation, precisam abrir um caminho. Precisam abrir um caminho. they need to open the way, Um caminho profético para que a igreja, as gerações passem por ele. a prophetic way, so the church and the generations, they go through it. Às vezes nós somos muito dependentes de alguém. Sometimes we depend a lot on somebody else. E todas as pessoas que eu me liguei a eles, muito dependentes, And the people that I have attached on them, em um momento da minha vida foram mentores, foram pastores, foram discipuladores na minha vida. and moments in my life, they were my mentors, the pastors and leaders in my life.
Mas os grandes homens que eu tive como grandes referenciais na minha vida, que marcaram a minha identidade, But the great reference that marked my identity, que eu esperei muito deles, todos me decepcionaram. that I put a lot of expectation on them, they all let me down. Porque enquanto eu olhei para homem, Because while I was looking at man, ele não atingiu aquilo que eu precisava. he would reach what I needed. O dia que eu entendi que a minha identidade profética, o meu destino profético era traçado por Deus, But when I understood that my prophetic identity was made by God, eu nunca mais me decepcionei com pessoas. I was never let down with people anymore. As pessoas erram comigo. People make mistakes with me. Eu erro com as I pessoas. make mistake with people, Mas ficar decepcionado jamais. but I'm never let down. Você está me entendendo, irmão? Are you guys Porque eu understanding? conheço a minha identidade. Because I understand, I know my identity. Enquanto nós nos tornarmos maduros em Deus, And while we don't get mature in God, nós não saberemos qual é a nossa identidade. we will not understand what is our identity. Qual a voz que eu estou ouvindo. What's the voice that I'm hearing? Sabe, queridos, a nossa responsabilidade é grande diante de Deus. Our responsibility is great before Presta God. atenção aqui. Pay attention to A this. sua responsabilidade é muito grande diante de Deus. Your responsibility before God is great. Você é um homem ou uma mulher que pode estar levando alguém para o seu destino profético ou não. You're a man and women that can be taking people to your prophetic destination or not. Isso depende daquilo que você está fazendo, daquilo que você está edificando. This is depending on what you're doing and what you're edifying. O bispo Jonatas, a semana passada, Bishop Jonathan last week, nós estávamos conversando sobre as pessoas estarem olhando para nós e nos vigiando. we were talking about people looking at us and watching us. Ele me disse assim: eu gosto de ser vigiado. And he said, I like to be watched. Isso me desafia. This challenged me. Isso me faz crescer. It makes me grow. Se estão me vigiando, If people are watching se me, estão olhando para mim, they're looking at me, pode olhar, you can look, porque eu tenho um destino. because I have a destiny. Eu tenho um destino. I have a destiny. E eu vou chegar nesse And destino. I'll reach my destiny. Paulo disse: olhem para mim, eu sou o exemplo. Paul said, look at me, I am your example. Você tem olhado para alguém, ou alguém tem olhado para você e tem visto a sua identidade? Are you looking at someone or someone is looking at you and seeing your identity? Nós pegamos o nosso passado e queremos usar isso muitas das vezes como um referencial, como uma muleta. We look at our past and we want to make it as a reference. Eu sou assim, ou dessa maneira, por isso ou por aquilo. Oh, but I'm this way or that way. Essa não é a sua identidade. This is not your identity. A sua identidade é aquilo que Deus diz que você é através da sua palavra. Your identity is what God is saying that you are through His Word. A sua identidade é de filho de Deus. Your identity is as children of God. Ouça, Listen, há um destino profético para você. there's a prophetic destiny for Há uma you. identidade profética para você. There is a prophetic identity for Há you. um caminho para você passar. There's a way for you to go. Deus está trabalhando para te levar à maturidade. God is working to take you to grow mature. É tempo de Deus te fazer amadurecer. It's time for you to grow mature. Deixe de ser criança. Stop being children. Nós precisamos crescer e entender que nós estamos no meio de uma restauração de identidade da igreja. We need to grow and understand that we're in the midst of a restoration of the church. Qual é o alvo? Como que você deve ser? What is the goal? How you need to be? Como que é a igreja que você deve edificar? How you need to edify the church? Que identidade você tem? What is your identity? Luz para os povos. Light for the people. Nós não somos assembleia. We are not assembly. Nós não somos universal. We are not Nós universal. não somos batista. We're not Baptist. Apesar de termos pessoas que veio de muitas denominações, Even though there's people coming from many nós denominations. somos luz para os povos. We are light for the people. Os pastores da igreja na Irlanda Pastors in the church in Ireland, são responsáveis por guardar essa identidade de ser luz para os povos. they are responsible to keep this identity of being light for the people. São responsáveis para dizer: o nosso chamado é missionário. They are responsible to say that our calling is to be missionaries. E todas as línguas, todos os povos que eu tiver contato, And all the language, all the people that I had contact with, vai ter experiência com essa identidade. they will have an experience with this Vai identity. conhecer essa They will identidade. get to know this identity.
Nós estamos crendo, irmãos, na restauração dos ministérios. We are believing in the restoration of the ministry. Para levar a igreja ao crescimento e à maturidade. To take the church to knowledge and maturity. E a maturidade é para gerar unidade. And maturity is to generate unity. A identidade é para gerar unidade. And identity is also to generate unity. Nós não podemos ficar andando de um lado para o outro sem ter uma identidade para trabalhar em unidade. We cannot walk in place to place without having identity to have unity. Quando você se coloca debaixo de uma liderança, debaixo de uma cobertura espiritual, você está no lugar de proteção. When you are under leadership, a spiritual cover, you are in a protected place. Quando eu me escondo debaixo de uma autoridade, When we hide under an authority, aquela autoridade protege a minha identidade. that authority protects my identity, A identidade do meu ministério. the identity of my ministry. E quando eu me coloco nessa proteção, eu não sou roubado na minha identidade. When I put myself under this protection, I'm not stolen by my identity. A grande guerra estabelecida sobre a igreja é para roubar a revelação de quem nós somos em Deus. The great war established against the church is to steal the identity of who we are. O maior exemplo foi quando Satanás chegou para Jesus. Se tu és filho de Deus, The biggest example is when the Satan came to him and say, if you are the son of God, ele colocou a identidade de Jesus, a paternidade de Jesus em xeque. he put the parenthood of Jesus in check. Quando José deu para ele a paternidade, a identidade, o povo, a tribo. When Joseph gave him Paternidade, adoção, the parenthood of Joseph, he gave him identity, tribe, people, and nation. Quando aquele homem deu isso para Jesus, Jesus já sabia quem ele era. When the man gave that to Jesus, Jesus knew who he was. Ele sabia que ele era o filho de Deus. He knew that he was the son of God. Mas José But Joseph ensinou a ele a paternidade. Ele foi criança normal, ele cresceu. Todo mundo diz, Jesus já nasceu sabendo tudo. Não, irmãos, ele foi uma criança normal. Ele usou fralda. Ele mamou no peito de Maria. Joseph taught him everything. He was a child. People think that his birthday was when he was already grown man, but no, he was a child. He was fed by Mary. Às vezes a gente não consegue parar para ver essa humanidade de Jesus, mas ele tinha essa identidade de homem. Sometimes we don't stop to see this identity from Jesus, but he had this identity of man. Ele era homem como eu, como você, nascido de ventre de mulher. He was a man like you and I, born by a woman womb. Ele tinha a identidade de filho de José, mas acima de tudo ele tem a identidade de filho de Deus. He had Joseph's identity, but he was also son of God. Nós precisamos aprender a caminhar por um caminho de sabedoria, irmãos. We need to learn how to walk in the path of knowledge. Pela manhã, a primeira palavra que eu preguei, eu falei sobre a mosca morta. In the morning I was talking about the dead fly. Dentro do vaso de unguento. In a bottle of perfume. Que rouba o perfume, que destrói o perfume. That stinks the perfume. Nós precisamos aprender a caminhar em graça e humildade. We need to learn how to walk in grace and humility. Tirando essas coisas de nós que roubam o perfume de Cristo em nós. Taking away those things that steals the perfume of God on us. Que maculam a nossa identidade, que nos roubam como filho do Deus vivo. That steals from us as children of the living God. Quem não conhece a sua identidade, é o menor problema, ele se lança na cama em depressão, em angústia, em tristeza e se põe a chorar. Who don't know their identity, when they face a problem, they hide themselves in their room and start crying. Porque ele não conhece a identidade dele. Because they don't know their identity. Não sabe quem ele é em Deus. They don't know who they are in Ele é God. roubado na identidade. He's stolen in his identity. Amós 3:7 diz. Não vou ler. Amos 3:7 says que Deus não faz nada na terra that God doesn't do anything on earth sem contar para os seus santos servos, os profetas. without telling his prophets and his children. Deus não faz nada na terra sem contar para o homem de aliança dele aqui na terra. God doesn't do anything on earth without telling his people
Nós precisamos entender que Deus não tem segredo para nós. We need to understand that God has no secret from us. Quando nós não ouvimos a voz de Deus é porque nós não oramos ou não lemos a Bíblia. When we don't hear the voice of God, is because we don't pray or we don't read the Bible. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu queria ouvir a voz de Deus. Sometimes people say, but I wanted to hear the voice of God. Não, o que você quer é ter uma experiência sobrenatural, What you want is to have a supernatural experience, como Abraão e outros homens de Deus tiveram. like Abraham and other men of God had. Todas as vezes que você lê a palavra ou ora, Every time you read the word or you pray, Deus está falando com você. God is speaking with you. Amém, irmãos? Amen. E Ele está fortalecendo a sua identidade. And He's strengthening your identity. Nós precisamos dessa identidade para termos unidade, We need this identity in order to have unity, para ser o que Deus nos chamou para ser. to be what God called us to be. A nossa identidade é ser luz para os povos. Our identity is to be light for the people. No livro de Isaías 42, do verso 1 ao 6. In Isaiah 46, 42, 42, 1 to 6. from verse 1 to verse 6. Diz assim: Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido a quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz, nem esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito, não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo que nela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu tomarei pela mão e o guardarei. Farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Amém, igreja? Isaiah 42 verse 1 says, The Lord says, Here is my servant who I strengthen and one I have chosen, with whom I am pleased. I have filled him with my spirit, and he will bring justice to every nation. He will not shout or raise his voice or make loud speech on the streets. He will not break off and bend reed, nor put out a flickering lamp. He will lasting justice to all. He will not lose hope or courage. He will establish justice on earth. Distant lands eagerly wait for his teachings. God created his heaven and stretched them out. He fashioned the earth and all that lives there. He gives life and breath to all the people. And now the Lord God says to his servant, I, the Lord, have called on you and given you power to see justice is done on earth. Throughout, I will make a covenant with all people through you, and I will bring light to the nations. Agora preste atenção em algo. A coisa mais difícil é ser desse ministério. Now pay attention to something. The hardest thing is to be part of this ministry, Porque o nome do ministério é um dos nomes de Jesus. because the name of the ministry is one of the names of Jesus. Um dos nomes de Jesus é ser luz para as nações. One of the Luz names para os of povos. Jesus is to be light for the nations, light for the people. Aí a gente pensa, por que as coisas difíceis? É o nome do Senhor. Then we think why things are so hard. Esse Because é the nosso name chamado. of the Lord. This is our calling. É a nossa identidade. It's our identity. Esse é o seu chamado. This is your calling. Você tem que ser luz aonde você está. You need to be light where you É are. a sua identidade. This is your identity. Expressar a vida e a luz do Senhor. To express life and the light of God. Nós precisamos entender We need to understand que nós somos luz. that we are light. É a nossa identidade. It's our identity. E se a nossa identidade não for restaurada, And if our identity is not nós restored, não vamos caminhar. we will not walk.